Após um longo trabalho realizado pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, foi definido de forma segura que o personal trainer Lincoln Jackson Silva Monteiro e o faccionado João Vitor dos Santos Feitosa são apontados como principais suspeitos do roubo, homicídio e ocultação de cadáver do advogado Dr. Jaime Pereira de Souza, de 33 anos. Muitas pessoas ouvidas e, por óbvio, ficou de maneira clara ali pelas imagens que o autor desse crime era uma pessoa conhecida. Isso é muito óbvio. E então passamos a catalogar quem eram essas pessoas que tinham acesso à casa do Jaime, que frequentava lá, e passamos a ouvir todas elas. Ouvimos diversas pessoas, as pessoas mais próximas dele, que tiveram contato com a residência, tinham contato com ele, frequentava a residência. E passamos também a receber, a levantar outros informes para comparar com o que nós íamos obtendo concretamente. Quando nós tivemos a informação de que um dos suspeitos, que o Lincoln especificamente, que a mãe dele possuía um veículo com as mesmas características, um Classic branco, e ele tendo sido ouvido na manhã de domingo, na qualidade de testemunha, foi questionado sobre se conhecia alguma pessoa que frequentasse a casa do Jaime e que tivesse um Classic branco, que usasse um Classic branco. Ele negou, além de outros pontos menos relevantes, mas que ele também mentiu. Com essa informação, ele passou, obviamente, a ser suspeito. Depois do encontro do corpo, nós também apreendemos, foi na mesma manhã, apreendemos o veículo para que fosse submetido à perícia e decidi então convidar o Lincoln a comparecer à delegacia para que fosse reinquirido. Fiz questão de que a gente fosse na casa dele e convidasse para que ele fosse naquele exato momento, justamente para não dar tempo dele elaborar alguma história ou ser orientado de maneira que pudesse dificultar a solução do caso. De modo que ele compareceu, foi conosco. Isso não é prisão. Prisão se dá com mandado judicial ou em flagrante. Ele foi convidado, poderia ter recusado, porque condução coercitiva, inclusive, só é possível depois de uma pessoa intimada deixar de comparecer no horário marcado. Aí então é que abre a possibilidade para que ele seja levado coercitivamente. Então ele foi convidado e aceitou. Isso é muito diferente de prisão. Lincoln Jackson e João Vitor, que inclusive têm uma extensa ficha criminal, tiveram as prisões decretadas após representação formulada pela Polícia Civil, que durante um dia inteiro de trabalho com intensa investigação, os dois apontados pelo crime não foram encontrados em seus endereços, sendo agora foragidos da Justiça. Foi reinquirido, na presença do seu advogado, continuou negando os fatos. Teve então o celular apreendido, outros elementos foram se somando e foi fundamental também para a solução do caso a localização do aparelho celular da vítima, que até então estava bloqueado, ninguém sabia a senha. Foi uma extrema dificuldade para que alguém conseguisse deduzir a senha, para que a gente tivesse acesso ao conteúdo desse celular. E é o que foi fundamental, de maneira que, confrontado com esses elementos, já numa terceira oitiva, já na tarde da segunda-feira, nós, negociando com a defesa, com o advogado, ele resolveu confessar a prática do crime. Nós sabíamos que tinha sido, pelas circunstâncias, 2 pessoas, não sabíamos quem era o segundo. Era necessário a confissão, que ele indicasse quem era. Ele indicou quem era a pessoa. Ali, mais uma vez, naquele momento, nós não tínhamos ainda um mandado de prisão, não havia situação de flagrante, era tarde de segunda-feira, nós sequer tínhamos o exame de necrópsia, porque o corpo foi encaminhado para o IML de Imperatriz, onde ele foi examinado até a noite da segunda-feira. Portanto, eu sequer tinha o exame, que é
indispensável para qualquer representação, eu nem poderia pedir porque eu não tinha ainda, mas quando recebi o resultado, ainda na noite da mesma segunda-feira, nós representamos e obtivemos um mandado dos dois, e já na madrugada de terça-feira, que foi ontem, tentamos dar cumprimento. Nenhum dos dois estava mais no endereço, nenhum dos endereços. Soube que no momento em que foi divulgado que o Lincoln tinha sido preso suspeito, o outro fugiu. É natural, se você tem dois suspeitos, existe uma divulgação de que há alguém preso sem estar, o outro vai fazer o quê? Vai fugir. Então foi isso que aconteceu, o resultado dessa divulgação irresponsável. Os mandados de prisões foram espalhados imediatamente para toda a região e estados vizinhos e estão sendo publicizados para todo o país. Segundo o delegado da 11ª Delegacia Regional de Balsas, a caçada aos dois foragidos continua e não vai cessar até que sejam presos. De acordo com informações da polícia, os dois tinham um relacionamento amoroso. Inclusive, o advogado Dr. Jaime Pereira tinha presenteado recentemente o namorado Lincoln Jackson com uma motocicleta no valor de aproximadamente R$38 mil. Só que a moto teria sido financiada e o seguro estava no nome do advogado. Ainda de acordo com as informações, Lincoln gostava de ostentar uma vida de luxo e extorquia a vítima com muita frequência. Segundo o delegado regional, relações financeiras teriam motivado o crime. O celular desse suspeito confirmou que ele esteve na noite no local do crime. No celular do Dr. Jaime havia conversa, eles combinando de se encontrar através do Messenger do Instagram, que no celular do Lincoln tinha sido apagado as mensagens. Outra coisa que eu achei estranha, porque eles eram muito próximos e no celular do Lincoln havia centenas de conversas no Messenger e não havia nenhuma conversa, nem mesmo que antiga, com um colega, um amigo dele, Jaime. Mas no celular da vítima havia. Então foram elementos que foram se somando, conseguimos chegar à autoria. Esse segundo indivíduo, o João Vitor, ele é integrante de uma facção criminosa, ele é primo de uma pessoa, de uma menina que tem um relacionamento com o Lincoln, então eles já se conheciam. E agora nosso desafio é prender, capturar, e eu não tenho dúvida nenhuma de que eles serão presos, cedo ou tarde. Com as provas colhidas pelo IML, Instituto Médico Legal de Imperatriz, foi comprovado que o advogado Dr. Jaime Pereira foi muito agredido, ferido, amarrado e amordaçado. E, por fim, foi atingido na altura da boca com um disparo de arma de fogo. E como vizinhos não ouviram barulho de tiros, a polícia acredita que o advogado teria sido levado para um segundo local onde foi executado. E, em seguida, os criminosos descartaram o corpo em um matagal na zona rural de Balsas. Presente na coletiva de imprensa, o major Gilberto Brito, comandante do 4º Batalhão, reforçou o total apoio ao caso. Toda a polícia está mobilizada, do 4º Batalhão, do estado do Maranhão, foi divulgado para as demais polícias de estados vizinhos. Então, acredito que é muito difícil essas pessoas conseguirem aí ficar escondidas por muito tempo. Eu acredito que é questão de tempo, a gente vai poder aí fazer a prisão dessas pessoas. A polícia pede ainda que quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro dos dois, entrar em contato imediato pelo número 190.